Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da classe Issacar, da PIB de Santa Cruz. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus. Digo reunidos porque eu acho que o nosso coração, a nossa lembrança uns com os outros sempre está presente, né? Então estamos nas nossas casas, porém estamos unidos em um só Espírito do corpo de Cristo. Estamos estudando a carta de 1 João, estamos no capítulo 3 e vamos iniciar orando? Senhor, obrigada por esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, o Senhor nos dá as ferramentas. Muito obrigada pelo dia que o Senhor nos concedeu. Nos abençoa, nos guarde, que essa palavra penetre no nosso coração e que transforme a nossa vida, Senhor. Muito obrigada por tudo que tens feito. Em nome de Jesus, amém. E o tema da nossa aula de hoje é: você é filho de quem? Como eu falei, a gente está agora no capítulo 3 e a nossa aula de hoje vai dos versículos do 1 até o 10. Vamos ler juntos? Eu estou na versão NVI. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Eu li até um versículo a mais aqui, era para eu ter lido só do 1 ao 3. A gente hoje vai dividir a aula em duas partes e nessa primeira parte eu ia ler só até o 3, mas não tem problema nenhum não. Estudando aqui, né, para essa aula, e eu falei que o tema da nossa aula hoje é: você é filho de quem? Eu lembrei de uma notícia que está tendo uma comoção nacional. É a menina Vivi, que aos 2 anos foi retirada da sua família biológica em decorrência de maus tratos. Aí ela foi para o abrigo, ficou 1 ano no abrigo, entrou para a fila de adoção. E ela ganhou um novo lar, o do casal Carolina e Manuel. E hoje a menina está com 9 anos de idade e os avós paternos entraram na justiça para ter a guarda da criança. Então teve assim uma comoção nacional, porque a criança primeiro sofreu maus tratos, foi para o abrigo, vem um casal com amor, com carinho, legalmente, adota essa criança, ela passa a viver no novo lar. E vem outras pessoas que a criança não tem contato, não lembrou, né? São biologicamente avós, né? Mas não tem nenhum laço ali, né? E para levar essa menina. E isso gerou uma grande comoção, gente. A menina vai ser tirada de casa e isso ainda está correndo ali na justiça. Que é como se quisessem desgarrar, né, a menina à força da família. E eu queria trazer uma pergunta para você hoje. Com quantos anos você tinha quando você foi adotado? Você era criança, adolescente, adulto? Mas Júlia, que pergunta é essa? Quando você foi adotado por Deus? Com que idade o Senhor te resgatou? Com que idade você tinha quando você aceitou Jesus? Quando foi que Deus te adotou e te chamou não de criatura, mas de filho? No versículo 1, nós lemos que João nos fala para vermos o amor que o Pai tem nos concedido. Olha como ele fala logo no início. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ou seja, ele nos chama para a gente ver. Veja, irmão, o amor do Pai. As bênçãos físicas, que é um lar,
Tudo que um pai bom dá para um filho. Um lar, comida, roupas, remédio, hospital, tudo isso. Então veja e sinta esse amor que o pai te dá. E João fala também que a gente recebeu esse amor do pai e que o mundo não nos conhece. O mundo não conhece a nossa adoção. Não entende porque eles não conhecem o pai também. Ué, aquela pessoa, filha de Deus, tá ganhando essas bênçãos, tudo isso, por quê? O que ela fez? E uma nota, o mundo, por mais que não nos reconheça, não pode nos tirar do braço do pai. Não tem nada. A gente que é adotado, que é filho de Deus, que já pertence à família de Deus, a gente não pode ser desgarrado dos braços do nosso pai. Não tem quem entre na justiça para dizer que a gente não é filho do Senhor. Podem até vir acusações, pode até vir lutas e problemas, mas nada, como diz o versículo, nada nos separará do amor de Deus, nada vai cancelar a nossa condição de filhos. E isso é uma bênção tão grande, mas tão grande. E o pai é tão bom que ele dá as bênçãos físicas, mas não só aqui na terra. Ele dá a esperança para a eternidade. E aquele que é filho tem essa esperança de vê-lo como ele é. E quer ser parecido com ele, quer ser santo como ele é. Como está aqui no versículo 3. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele é puro. A adoção... voltando aqui, tem o versículo em 2 João que eu queria falar com vocês. 2 João 5,17. Você sabe de cabeça? Eu sei, mas eu não sabia a referência, mas você com certeza vai lembrar. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, quem está em Cristo é nova criatura. E tem uma frase muito legal de Stephen Skarnock, acho que é isso, que diz que a adoção nos dá o privilégio de filhos, a regeneração nos dá a natureza de filhos. Ou seja, o Senhor, quando nos adota, Ele nos transforma, Ele nos deixa parecido com Ele, com o Pai. Né? E nós temos o mesmo privilégio do filho de nascimento. Ou seja, nós fomos chamados por Deus, como aquela historinha, né? As pessoas sempre foram salvas pela fé. O Senhor chamou Abraão, a nação dos judeus, toda aquela história. Teve uma aliança especial com o povo judeu, né? Mas o Senhor, Ele estendeu esse convite para todas as nações. Jesus morreu pela humanidade toda, né? Então o Senhor nos resgatou e nós estamos aqui hoje com esse privilégio. Então quando o Senhor nos adota, a gente fica parecida com Ele, né? Nós ficamos parecidos com o Pai. E como aqui o João falou aqui, Cristo voltará, né? A nossa esperança não é... Vamos voltar aqui no versículo para a gente ler junto, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Ou seja, quando Jesus voltar, nós seremos regenerados. E Cristo voltará. Ele morreu na cruz e nos reconciliou com Deus. Pagou o nosso pecado e limpou a nossa vida. E tem assim, 3 partes. Vamos pensar junto. Se fosse no quadro... Gente, eu nunca escrevi naquele quadro lá da classe. Porque eu cheguei já na aula online, né?
Mas eu lembro que o professor Gutenberg e a professora Vilma falavam assim: olha lá pro quadro. Então, se eu estivesse escrevendo no quadro, eu ia fazer 3 partezinhas agora e dizer para vocês: Cristo voltará, aparecerá, tracinho. Nós o veremos como ele é, tracinho, e seremos semelhantes a ele. Olha a ordem, que linda, né? Jesus voltando, a gente vendo como ele é e a gente semelhante a ele, regenerado. Glórias a Deus, porque ele nos dá, vai nos regenerar. E enquanto isso, aqui na terra, estamos na nossa escadinha da salvação, que é um processo. Se estivesse lá no quadro, eu também ia fazer o desenho da escadinha, que a professora Vilma ensinou pra gente. Então tem lá a escadinha. Então essa é uma jornada, né, que nós fazemos, que nós passamos aqui na terra. Nós somos chamados filhos, mas a gente não fica com aquela roupa antiga lá do abrigo. A gente tem roupas novas, vestes novas. E a santificação é um processo que a gente vai passando aqui na terra para sermos cada dia mais semelhantes a Jesus. E é um processo, né? Não é do dia para a noite. É um processo que a gente vai amadurecendo nessa nossa caminhada cristã. E é muito bonito pensar nisso. Eu estava pensando aqui agora que o Senhor, Ele nos criou, nós vivemos aqui na terra nesse momento. Sabemos que Ele nos criou para a eternidade, Ele nos criou para algo muito maior. Mas, por enquanto, nós estamos aqui. Mas enquanto estamos aqui, Ele nos dá tudo o que é necessário. E não nos falta nada. Lembra do versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Ele te dá tudo o que é necessário. Podem vir tristezas, mas Ele vai te dar o consolo, não vai faltar. Podem vir lutas, mas Ele vai te dar as armas necessárias para você lutar. Pode ter fome, mas Ele vai te dar aquilo que for necessário. Você pode estar passando pelo problema, pode estar ali no aperto, mas o Senhor está contigo em todos os momentos. E Ele faz tudo tão belo. Tem hora que Ele mesmo, você no silêncio ouve Deus falando com você e ministrando no seu coração. Às vezes é através de algum irmão, às vezes é através de um louvor que Deus fala com você. Então, nós fomos criados para a eternidade, mas aqui na terra não nos falta nada. Então, vamos fazer o que João falou? Vamos ver quão grande amor o nosso Deus nos tem dado, né? E agora, na segunda parte, vamos ler os versículos de 4 a 6. Eu vou ler o 4 de novo. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, e de fato o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Caramba, João fala com todo carinho, mas ele não deixa de falar palavras duras e pesadas e necessárias, né? E nós vimos aqui, e nós podemos aprender, que a essência do pecado é a ilegalidade, seja ao fazer o que a lei proíbe ou ao deixar de fazer o que a lei manda. Vamos lá. A lei fala: não matarás. Mas se você
E se você matar, você está fazendo o que a lei condena. Agora, outra coisa que a lei fala é honre pai e a mãe. Se você deixar de honrar, você também está descumprindo a lei. Então, a gente peca quando a gente faz aquilo que Deus falou para não fazer, e também a gente peca quando a gente não faz aquilo que Deus mandou fazer. Então, isso é o pecado, é a essência do pecado, está ilegal. O crime do pecador é a transgressão da lei por desobediência, descaso, desprezo ou até indiferença. Às vezes a gente acha, porque a gente não está fazendo nada, que não tem pecado aí. Mas não. E também às vezes a gente pensa que pecados são só coisas grandiosas, como esse não matarás. Ah, mas eu não sou louco de pegar uma arma e matar uma pessoa, pegar uma faca e matar uma pessoa. Mas quantas vezes nossas palavras não podem matar uma pessoa, não podem ferir tão grandemente a pessoa que a pessoa, como se a pessoa tivesse morrido. Então, às vezes, nossas atitudes, né, ferem muito. Então, a gente tem que estar atento, irmãos, para a gente buscar viver uma vida que agrada ao Senhor. E aqui também uma aplicação prática. Se tem algo na sua vida, algum pecado que você não consegue desgarrar, algo específico, não digo algo que, poxa, às vezes acontece, né? Algum pecado, alguma coisa. É claro que sim, a gente sempre se esforça para não pecar. Mas se tem algo aí que você sabe, olha, eu tô caindo no erro nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, não consigo largar isso. Fala com algum irmão da igreja, que você tenha amizade, que você reconheça nele uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, que vai te ajudar a vencer esse pecado. E o amigo verdadeiro é aquele que vai te ajudar a vencer sem te julgar, porque quem somos nós? Mas ele vai te ajudar a vencer. Um amigo verdadeiro não é aquele que fala, não, você não está fazendo nada de errado não, isso aí é maravilhoso, isso daí é, por exemplo, a mentira. Ah, você chega para um irmão e fala assim, irmão, eu tenho o vício da mentira, eu não consigo largar isso, eu queria ajuda em oração, eu queria sua ajuda. O irmão fala, não, mentir não tem problema não. Mentir de vez em quando para se defender, não tem problema não, entendeu? Então, a pessoa cristã, um amigo verdadeiro, vai te ajudar à luz da palavra de Deus. Ele vai te dar ajuda, ele vai orar contigo à luz da palavra de Deus. Porque quem te aconselha fora da palavra de Deus não é um amigo verdadeiro. Continuando. Aquele que peca procede do diabo, porque ele peca desde o princípio. Quem é de Deus não vive na prática do pecado. Aqui João está dizendo que não quer dizer que a pessoa não tem pecado, mas que ela não vive pecando. Reparou no verbo que ele utilizou? Quem é de Deus não vive pecando. No versículo 9 ele fala isso 2 vezes. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Tem outras versões que falam não vive pecando, ou seja, não pratica, não fica, não é um estado contínuo. Porque a semente de Deus permanece nele e nele não pode estar no pecado, tá vendo? Continuidade, ou seja, você não se joga no mar do pecado e fica lá naquele estado. Você pecou, você busca na hora, você que tem o Espírito Santo, confessar e acabar com aquele pecado. Tem coisas que são muito difíceis e delicadas, mas você vai ter aquela busca no Senhor para você vencer. Vai procurar em oração e até em jejum vencer aquele pecado, confessar o seu pecado. E existe algo que manifesta quem é de Deus e quem é do diabo. E é assim, bem transparente. Por mais que a pessoa pareça crente, tenha todo jeito, seja disfarçada,
Se ela não for crente, vai aparecer uma hora, a máscara cai. E se você é cristão e acha que pode viver disfarçado, uma hora você vai ser colocado à prova, né? Tem como às vezes aparece muito em filme, né? A pessoa às vezes é cristã, fica naquela rodinha ali, estão falando um monte de besteira, toda pessoa tá ali, né? Dá um risinho sem graça, fica assim olhando tudo. E aí, cara, e você? E aí, tipo assim, até o mundo já te cobra a tua posição, sabe? Aí, é crente, não é? E você vai ter que fazer a sua escolha. Vai mostrar que é de Deus ou vai tentar se disfarçar ao máximo para ninguém reconhecer. Mas aquele que de fato é filho de Deus, ele mostra. Os seus frutos dão prova disso, por mais às vezes assim também. Você é filho de Deus, é novo na fé, mas está muito inseguro se você é ou se você não é. A tua vida comprova e o Senhor vai te confirmar no coração. O Espírito Santo confirma no coração. E João fala de quem a gente é filho, né? A pergunta dela no início é: você é filho de quem? Quem pratica a justiça é justo como Deus, está aqui no versículo 7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E quem não pratica a justiça é o filho do diabo. Está lá no versículo 10. Assim como, olha, aí doeu, né, João? Quem não ama o seu irmão, né? Porque parece que é uma coisa assim, simples, ele podia ter falado. Não é filho de Deus aquele que mata alguém, um assassino, uma pessoa horrível. Aí você fala, ufa, mas não ama o seu irmão porque... Como assim, né? O que mostra desamor contra um irmão? Isso a gente vai saber na aula que vem. O que é amor, de fato, né? Com um irmão em Cristo. E nós vamos terminar aqui a nossa aula hoje. Eu vou ler uma citação de John Stott. Se Cristo se manifestou para tirar os pecados e para destruir as obras do diabo, e se quando ele se manifestar pela segunda vez, haveremos de vê-lo como ele é e seremos semelhantes a ele, como podemos continuar vivendo no pecado? Fazê-lo é negar o propósito de suas manifestações. Se quisermos ser leais à sua primeira vinda e estar preparados para a sua segunda vinda, devemos nos purificar como ele é puro. Agindo assim, daremos prova de que nascemos de Deus. Vamos orar para concluir? Senhor, obrigada pela sua palavra. Obrigada porque a tua palavra nos dá provas e nos confirma de quem é realmente teu filho. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me resgatou e eu me lembro daquele dia em que eu disse sim para Jesus, embora já fosse há tantos anos da igreja. Obrigada, Senhor, porque fui resgatada. Perdoa as minhas faltas, me ajuda, Senhor Deus, nas minhas falhas, nos meus pecados, para que eu possa ser uma nova pessoa. Abençoa a vida de cada irmão. Senhor, se tem irmão que está triste, que está esmorecendo até na fé, Senhor Deus, porque está pensando em alguma coisa, porque está triste com alguma situação, seja com esse irmão, Senhor. E, Senhor, nos dê a oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, como uma classe, estudando a Tua Palavra juntos, lá naquela sala, Senhor, que a gente tinha tanto amor, gostava tanto, Senhor. Nos ajuda, Pai, a podermos, ainda esse ano, revermos nossos irmãos e estarmos reunidos, Senhor Deus, na Tua casa. Muito obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e quanto ainda há de fazer. E abençoa essa semana que está começando. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, assim encerramos a nossa aula e nos vemos na próxima lição. Tchau, tchau!